outras. Em toda a história, o homem luta com a natureza. Agora, quanto mais avançamos em direção aos mais extremos ambientes, a pergunta que surge é: quão longe podemos ir? Engenheiros podem nos ajudar a superar desafios antes impossíveis? Lutando contra incêndios. Você não sabe o que vai encarar, só que é perigoso. Sobrevivendo aos mais gélidos oceanos. Pela primeira vez na vida, temos a solução para a hipotermia. E conquistando as maiores ondas. As consequências são as maiores possíveis. Você pode morrer. Na batalha entre homem e natureza, pode haver apenas um vencedor. Projetos incríveis. Homem versus natureza. – 14 de abril de 1912. O RMS Titanic colide com um iceberg em sua viagem inaugural. O navio mais famoso do mundo, considerado inaufragável, é abatido. 1.512 passageiros são lançados contra as águas gélidas. A menos 2 graus Celsius, a água é mais gelada do que o próprio iceberg. Em menos de 30 minutos, o choque e o pânico deram lugar à hipotermia e à morte. Apenas 9 pessoas saíram vivas do mar. 100 anos depois, ainda somos vulneráveis. Especialmente no Ártico. As chances de um indivíduo sobreviver na temperatura das águas do Ártico são mínimas. Construímos roupas para usar no espaço. Mas ainda não temos como sobreviver aos mares mais gélidos da Terra. Até agora. Do outro lado do mundo, nas águas mornas de Porto Rico, uma equipe de engenheiros trabalha para ultrapassar os limites da sobrevivência no oceano. Eu resolvi criar uma roupa que pudesse lidar com todos os problemas de um naufrágio. Eu produzo itens de sobrevivência, como roupas de proteção química, coletes salva-vidas e vestuário militar. Essas são minhas especialidades. O objetivo? Criar uma roupa que mantenha as pessoas vivas nos oceanos polares. Chamada de Arctic 25. O primeiro desafio é manter o corpo aquecido em águas tão frias quanto as da noite em que o Titanic naufragou. Quando você entra na água, respira com dificuldade. Isso é a hiperventilação que aumenta a respiração. Em apenas 20 minutos, as funções cerebrais diminuem. Os órgãos começam a falhar. E a consciência se esvanece. O frio simplesmente domina você. Depois de poucos minutos, eu senti meus dedos dormentes. Eu tentei me movimentar para gerar um pouco de calor. E quando isso não funcionou, foi quando eu percebi o quanto isso é perigoso. Na região norte, busca e resgate podem levar de 8 horas a 5 dias. Mas as roupas de sobrevivência atuais, feitas de neoprene, protegem por apenas 6 horas. O neoprene é uma solução temporária para água fria. Ele separa a água da pele, mas acaba absorvendo a água e perde o fator protetivo.
Para oferecer melhores condições aos sobreviventes, a equipe usa um novo material que pode ser confundido com plástico bolha. Não é plástico bolha, é ar comprimido microaluminizado. É ele que oferece a proteção térmica da roupa. As bolhas de ar fornecem isolamento e o tecido metalizado age como uma camada de papel alumínio. O calor da pessoa é refletido de volta para o corpo, fazendo a temperatura ficar estável. O alumínio mantém os sobreviventes aquecidos, mas não é a prova d'água. Para resolver isso, é adicionada uma segunda camada de um plástico durável polietileno. Mas ele não pode ser costurado. Um furo sequer e a roupa se desfaz. Em vez disso, eles unem o material derretendo a película de plástico junto, criando uma selagem à prova d'água. No fim do processo, cada traje deve passar pelo teste de insuflação de ar, para garantir que não haverá vazamentos e que é completamente à prova de água. Eles conseguiram fazer as pessoas ficarem aquecidas e secas. Mas navios não apenas afundam, eles também queimam. Ao fugir de um navio em naufrágio, muitas pessoas devem correr em meio ao fogo para sobreviver. É por isso que a equipe adiciona mais uma camada, agora de nylon à prova de fogo. O material é resistente ao fogo, tempo o bastante para atravessá-lo. Mas eles só levam os sobreviventes ao topo do navio. De lá, eles devem saltar. A maioria das roupas de sobrevivência não oferece proteção contra um grande salto. Quando você salta está seguro, é como pular com um airbag à sua volta. Mesmo se cair em destroços, estará protegido e você pode sobreviver enquanto a ajuda não chegar. As 3 camadas do traje protegem contra o fogo e o impacto. Mas será que aguentam águas congelantes? O traje será testado por 25 horas. Fizemos o teste com a água numa temperatura de 0 grau e funcionou muito bem. Nenhum voluntário perdeu o calor. Quando eu entrei na água, não senti o choque e não fiquei em pânico. Eu senti a água pressionar a roupa, mas eu não senti nada de frio. O traje funciona no laboratório. Mas agora é a hora da prova final. O Ártico. O traje de proteção é apenas uma das armas contra a constante batalha pela conquista dos elementos. Os engenheiros têm desenvolvido um colete que possibilita o surf em ondas gigantescas. E uma máscara inovadora que possibilita enxergar no pior dos incêndios. Depois da guerra, o Charles Hackley entrou no ramo bancário. Quando esse ouro dos confederados chegou em Michigan, foi parar direto no banco dele. Se o ouro chegou até um banco, como foi que ele sumiu? Eu acho que o que Charles Hackley fez foi lavar o ouro antigo roubado dos confederados e o cunhou novamente. Novas pistas vão ser reveladas e o tesouro está cada vez mais próximo. Tá aqui. Tô tocando no trem agora. Sim, é uma moeda de prata da Confederação! Em busca do ouro perdido. Episódio inédito. Domingo, às 8h40 da noite, no H2. Muito mais história.
Ser pai é ser um super-herói com poderes muito especiais. É ter o superpoder de fazer a gente rir quando a gente está triste. É ter o superpoder de fazer a gente voar e de fazer a gente se sentir o maior do mundo. De ser o melhor amigo, de ajudar a gente a ir mais longe e de ser um cara que a gente ama e respeita. No Dia dos Pais, Riachuelo, seja você, seja o pai mais feliz do mundo. Devido à variedade dos talentosos funcionários daqui, Menlo Park era um lugar onde as ideias eram rapidamente traduzidas em objetos tangíveis. Quantas invenções simples transformaram o mundo? Nos anos 30, um piloto de teste americano reclamou que o brilho do sol durante os voos contribuíram para dores de cabeça. A fabricante de óculos Bausch e Lomb foi incumbida de criar óculos. Planeta Inovação, episódio duplo inédito. Esta noite, às 10h40, no H2. Muito mais história. Pela primeira vez na história moderna, a mudança climática abriu a mais remota região da Terra. O Ártico. Mas quanto mais navios se aventuram pelo norte, mais as tempestades árticas os dominam. Para sobreviver, a equipe deve aguentar águas congelantes, que podem matá-los em minutos. A embarcação virou. Eu estou vendo um homem lá embaixo. Vamos verificar o que há ali. Eles precisam de botes salva-vidas para ajudá-los. O bote acabou de virar. Mas isso pode ser arriscado. Agora ele é inútil. A Guarda Costeira dos Estados Unidos diz que 45% dos botes não funcionam. Coletes salva-vidas atuais, desenvolvidos para manter as pessoas aquecidas, funcionam apenas por um tempo limitado. Às vezes, oferecem só 40 minutos de sobrevivência. Para os que naufragam no Ártico, pode levar horas ou até dias para o socorro chegar. Agora, há um novo tipo de colete que oferece às vítimas uma chance para lutar. O Arctic 25. Será que ele aguenta um teste no verdadeiro Ártico? Quando um navio começa a naufragar, o traje deve ser fácil de colocar. No processo de certificação, nos disseram que o tempo para vestir o traje era de 1 minuto. Nós repensamos em tudo e refizemos o traje retirando os detalhes que poderiam atrasar a colocação. Um único zíper à prova d'água simplifica o processo, sendo possível colocar o traje em menos de 1 minuto, bem a tempo de saltar. No mar aberto, a flutuação é crucial. Este colete tem a flutuação 3 vezes maior do que um colete salva-vidas. É o bastante para fazer a cabeça de uma pessoa ficar muito acima da água. Os que são arrastados pelo mar também têm uma chance. Dá para vestir o colete mesmo estando na água. Se fizer isso, é óbvio que estará bem frio. Mas a temperatura do corpo se estabiliza depois de 10 minutos com o colete. E em 2 horas você estará seco. Se alguém estiver ferido, o colete permite que as pessoas prestem os primeiros socorros. É possível ajudar os outros. Assim que a adrenalina diminui, a realidade se faz evidente. No Ártico, as temperaturas podem chegar a 40 abaixo de zero. Se manter aquecido é a diferença entre viver e morrer. O traje de tamanho grande permite que as pessoas coloquem seus membros perto do corpo, preservando o calor. Eles também conseguem abrir a roupa por dentro e tirar uma proteção secreta.
Um tipo de barraca que bloqueia o vento, a chuva e o frio. Os sobreviventes podem até coletar a água da chuva para bebê-la. Antes, era necessário entrar num bote para sobreviver. Com o Arctic 25, você está seguro. Está em seu bote salva-vidas particular. Para o norte. Sim, estamos a caminho. O traje oferece aos sobreviventes mais tempo para que sejam socorridos. O tempo é muito ruim aqui. Em situações de pouca visibilidade e de tempestades, um indivíduo num colete de salva-vidas vira um pontinho numa grande área na superfície do oceano. Precisamos passar essa informação. O Arctic 25 aumenta o tempo de salvamento. Os profissionais têm 25 horas para encontrar os sobreviventes onde estiverem. Conseguimos localizar os sobreviventes. Está pronto para salvar vidas. Esse é o objetivo. Eu me sinto feliz por realizá-lo. Novos coletes salva-vidas têm um papel importante nos mares do norte. E o Código Polar Internacional exige que todos os navios possuam proteção térmica para todos. Há mais de 100 anos, o Titanic afundou e 1.500 pessoas morreram. Não porque afundaram, mas por hipotermia. E nós encontramos, pela primeira vez na história, uma solução para este problema. Mas a natureza tem outras forças monstruosas. Quase impossíveis de serem domadas. Até agora. Para construir prédios, tem que ter coragem. Mas para derrubá-los, é preciso um coração de ferro. A habilidade de analisar uma construção dessas e dizer quando vai cair e quando não vai. Eles são feras em demolição. O que não queremos é explodir o lugar todo. E sabem muito bem o que estão fazendo. Projetos incríveis. Episódio inédito. A seguir, no H2. Muito mais história. Inspirada no ouro, nova cápsula de café expresso L'Or. A primeira cápsula de alumínio compatível com máquinas de café Nespresso. Disponível nos supermercados. L'Or, descubra o padrão ouro em café. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Abusos, assassinatos, torturas. Tudo isso era permitido no governo de Calígula. Ele foi o primeiro imperador megalomaníaco. Com ele, Roma viveu sua época mais sombria. Agora ele tem as rédeas do Império, pode fazer o que quiser. A sede de sangue era uma maneira de chocar. Especial Calígula, 1400 dias de terror. Segunda, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. Um verdadeiro líder nunca deixa seu exército para trás. O rei estava no comando. Ele era o comandante em chefe do exército. Ele assume suas responsabilidades. O primeiro na batalha. E na linha de frente, valia mais que 1000 guerreiros. Mesmo que isso signifique matar ou morrer. Era capaz de causar graves ferimentos em um inimigo. Descubra os segredos de todas as suas vitórias. Assassinos Lendários. 2 episódios seguidos. Terça, às 10h40 da noite, no H2. Muito mais história. Depois da guerra, o Charles Hackley entrou no ramo bancário. Quando esse ouro dos confederados chegou em Michigan, foi parar direto no banco dele. Se o ouro chegou até um banco, como foi que ele sumiu?
Eu acho que o que o Charles Hackley fez foi lavar o ouro antigo roubado dos confederados e o cunhou novamente. Novas pistas vão ser reveladas e o tesouro está cada vez mais próximo. Tá aqui. Tô tocando no trem agora. Sim, é uma moeda de prata da Confederação. Em busca do ouro perdido. Episódio inédito. Domingo, às 8h40 da noite, no H2. Muito mais história. O oceano. Uma força desenfreada. Suas gigantescas ondas revelam o poder selvagem da natureza. Tsunamis devastadores. Marés agitadas. E ondas colossais. Mas um surfista está preparado para enfrentar toda essa fúria. Para mim, surfar em ondas colossais é o auge da minha carreira como surfista. Esses surfistas remam as ondas de até 15 metros de altura. Quando uma onda grande vem até você, parece que o horizonte inteiro se levantou. E dá a sensação de que é um grande prédio marchando até você. Quando conseguem, ficam com toda a glória. Caso contrário, eles pagam o preço. Muito legal isso aqui. Olha só, aqui. Ondas grandes assim podem ter um peso de mais de 200 toneladas na cabeça de um surfista. A sensação que temos quando caímos de uma prancha é a mesma de estar em um acidente de carro no qual ele começa a capotar. Às vezes você vai tão profundo que a água já é preta. Se você pega uma onda de 15 metros, já estando submerso a 6, quer dizer que você acaba indo parar numa profundidade de 21 metros. Os surfistas são arrastados com tanta força que pode ser impossível voltar à superfície. E se ficarem submersos por muito tempo, eles podem ficar sem ar. Para sobreviver, eles passam pelo mais intenso treinamento físico e mental do mundo. Muito de nosso treinamento envolve exercícios de profundidade, nos quais vamos até o fundo para entender o que acontece com o nosso corpo quando ele precisa de ar. Recentemente eu fiz um filme chamado Distance Between Rings, no qual eu falo sobre todos esses treinos que fazemos para surfar em ondas grandes. Como surfista, você treina e você tem que estar em forma o tempo todo. Mas é impossível querer derrotar o oceano. Ondas assim podem derrubar surfistas, forçando os limites que o corpo humano pode aguentar. Do tanto que o esporte cresceu e com a rapidez que ele progrediu, muitas pessoas ficaram muito machucadas e muitas morreram. A gente chegou a pensar que estava indo longe demais e poderia não ser capaz de sobreviver a uma onda daquele tamanho. A busca por uma solução começa na pacata cidade litorânea de Ventura, na Califórnia. A empresa especializada em atividades externas Patagônia aceitou o desafio de tornar o esporte mais seguro. Esta empresa pioneira começou revolucionando a escalada em rochas. Agora, o foco está nas grandes ondas. Cole Christensen e eu conversamos muito sobre o que poderia trazer as pessoas de volta à superfície depois de uma queda. Diferentes formas de fazer o corpo boiar. A equipe de design começa o trabalho com um colete salva-vidas, que fará os surfistas voltarem rapidamente depois de uma grande queda. Eles começam com uma espuma estática, o mesmo material usado em coletes salva-vidas.
No surf de grandes ondas, essa espuma é considerada muito encorpada para a intensidade de flutuação que esses caras procuram. A quantidade de espuma necessária para fazer um surfista boiar sob essas condições tornaria o esporte impossível. A equipe teve uma outra ideia. Um colete inflável. Ele tem 2 milímetros de espessura, mas consegue flutuação o bastante para tirar os surfistas do perigo. O legal do colete inflável é que o CO2 expande 900 vezes o seu tamanho do estado líquido para o gasoso. Mas há um problema. Se aplicada muita força, o colete estoura. No fim das contas, era como dar 2 balões para alguém que estava indo para as cataratas do Niágara. Para desenvolver o primeiro protótipo, a equipe foi até a sua central de pesquisa e desenvolvimento, The Forge. Metade laboratório de testes e metade espaço de fabricação, The Forge oferece aos engenheiros todas as ferramentas para a construção de protótipos. Aqui a gente tem todos os equipamentos da nossa fábrica. E a gente pode cortar, costurar e soldar e testar quase 30 protótipos em nosso escritório. O primeiro protótipo que criamos tinha apenas 1 bidão de CO2. Era um impulso único. Ele tinha um estofamento. Tem que ser perfeito para ser um colete individual e usado como uma mochila. Para o primeiro experimento, eles foram a Half Moon Bay, na Califórnia. O lar das Mavericks. Uma das ondas mais poderosas do planeta. Cole Christensen se voluntaria para o teste. Esse cara é ótimo para esse teste. Quanto maior e mais perigosa a onda, mais ele se interessa. Nós pegamos um colete com uma única tração e uma única válvula de descarga. E demos para ele usar por cima da roupa de mergulho. Ele saiu e começou a remar em direção a uma das ondas mais assustadoras que apareceu durante o dia. No primeiro teste, eu vesti o colete por cima da roupa e eu acho que já na primeira queda ele ficou detonado. A onda literalmente arrancou o colete dele. O Cole segurou e nos encontrou na superfície. Quando nós vimos, o colete estava em retalhos, estava todo destruído. Não sei como conseguiu se segurar, mas ele conseguiu. Cole sobreviveu. Mas o colete não. Para aguentar as mais fortes ondas da Terra, eles devem melhorá-lo ou encarar as consequências. A ficção científica virou realidade. Os médicos estão aparentemente um passo mais perto de realizar uma cirurgia que mais parece tirada de história de terror. Transplante de uma cabeça humana para outro corpo. E o avanço da tecnologia pode ser nosso pior inimigo. Se você analisar o filme O Exterminador do Futuro, a possibilidade de um robô, que é em parte tecnológico e em parte biológico, tomar o controle, obviamente é uma possibilidade. O Exterminador é uma possibilidade real como cenário do futuro. Tem certeza que quer continuar sendo humano? Estamos operando a natureza desde que começamos a ter condições de fazer isso. Monstruosidades. Amanhã, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. Ser pai é ser um super-herói com poderes muito especiais. É ter o superpoder de fazer a gente rir quando a gente está triste. É ter o superpoder de fazer a gente voar e de fazer a gente se sentir o maior do mundo. De ser o melhor amigo, de ajudar a gente a ir mais longe e de ser um cara que a gente ama e respeita. No Dia dos Pais, Riachuelo, seja você, seja o pai mais feliz do mundo. Cada detalhe conta para alcançar a meta.
Cada solda é examinada. Esta é a parte mais trabalhosa do projeto. Sim, 20 centímetros está bem, perfeito. Toda quinta, você vai se surpreender com o que vai ver por aqui. E aí, Beníssima? Projetos incríveis. Episódio inédito a seguir no H2. Muito mais história. 1945. O Império do Crime chega a uma encruzilhada. Quando vamos saber? Logo, Charlie. Eu vou pressionar logo. Só temos que apertar os botões certos e torcer pelo melhor. Bom, eu vim assim que eu soube. Dewey assinou os papéis. Mas você não pode ficar aqui. Vão te deportar. A História da Máfia, Nova York. Últimos episódios. Terça, às 9h45, no H2. Muito mais história. Devido à variedade dos talentosos funcionários daqui, Menlo Park era um lugar onde as ideias eram rapidamente traduzidas em objetos tangíveis. Quantas invenções simples transformaram o mundo? Nos anos 30, um piloto de teste americano reclamou que o brilho do sol durante os voos contribuíram para dores de cabeça. A fabricante de óculos Bausch & Lomb foi incumbida de criar óculos. Planeta Inovação, episódio duplo inédito. Esta noite, às 10h40, no H2. Muito mais história. Havaí. Local de nascimento do surf. Por décadas, suas grandes ondas foram consideradas perigosíssimas para o esporte. Isso mudou quando um grupo de surfistas remou até North Shore. Esses atletas encaram ondas de até 10 metros, com nada mais do que bermudas de praia, mudando o esporte para sempre. Tudo começou com esses pioneiros incríveis em Makaha, na Baía de Waimea, em Sunset Beach, em Oahu. E isso levou a muitas gerações de surfistas, que fizeram avanços em nosso esporte. Hoje, viajantes do mundo inteiro perseguem essas ondas, que testam os limites do corpo humano. Eu acabei perdendo grandes amigos que eram muito experientes e tinham a mesma técnica que nós, se não até mais. As coisas mudaram. Agora percebemos que forçamos limites que não deveriam ser forçados. A recompensa vale o risco? A empresa Patagônia está desenvolvendo uma nova e revolucionária tecnologia que poderá diminuir esse risco. Um colete de alta tecnologia equipado com CO2 pressurizado. Quando ativado por um cordão, ele infla, trazendo o surfista à superfície após uma queda violenta. Mas o material não resistiu às ondas Mavericks. A equipe, então, resolveu melhorar o material, adicionando Kevlar. Comparativamente, o Kevlar é 5 vezes mais forte do que o aço. E é o mesmo material usado em coletes à prova de balas. Os novos materiais tornam o colete fino o bastante para ser usado debaixo de uma roupa de mergulho. O teste também revelou que um reservatório de ar não é o bastante. Descobrimos que os rapazes ativavam esse reservatório o tempo todo, às vezes de 3 a 4 vezes em um teste. Agora, o colete tem 4 reservatórios de CO2. Mas serão eles o bastante para suportar as mais agressivas ondas do mundo? Na ilha de Maui, as ondulações se alinham, criando uma das maiores ondas do planeta. As ondas de Jaws. Estas ondas são impulsionadas por uma vala no fundo do mar que afunila uma força equivalente a uma tempestade, construindo uma onda assustadora.
Parece uma bola de neve rolando de uma montanha, juntando o impulso com energia e ficando cada vez maior. E não há nada que impeça essa bola de neve de atingir a ilha. Surfar nas ondas de Jaws era considerado impossível, até recentemente. Vai ser interessante ver o que vai acontecer. Eu tô animado. Hoje, um grupo de surfistas irá encarar essas ondas e colocar sua criação em um teste definitivo. Como vai? Oi, muito prazer. Prazer em conhecer. Oi, como vai? Vamos lá, tudo bem? Tudo bem, e você? Quando colocamos o colete é como se colocássemos uma armadura para ir a uma batalha. Vamos lá! O que é tão único nas ondas grandes é que elas se estreitam e exigem totalmente a sua atenção. Quando um problema acontece, é muito rápido. Essa é a graça, sabe? A adrenalina de estar surfando em uma onda que pode te matar. Quando uma onda enorme se forma em Jaws, você consegue ver se tem coragem ou não de encará-la. Ficou legal isso aqui. Olha o suavão aqui. O colete mostra a que veio na pior das quedas e se torna uma ferramenta crucial para o surf em ondas grandes. Eu apoio muito o uso do colete e a tecnologia por trás dele, porque é evidente que pode salvar vidas. Eu nunca mais surfo sem esse colete. Eu acho que é uma maravilha para o esporte, porque ele salva vidas e testa os limites do surf. Invenções como o colete salva-vidas dão às pessoas a possibilidade de lutar contra o mar. Mas e quanto ao nosso mais antigo inimigo? O fogo. Para construir prédios, tem que ter coragem. Mas para derrubá-los, é preciso um coração de ferro. A habilidade de analisar uma construção dessas e dizer quando vai cair e quando não vai. Eles são feras em demolição. O que não queremos é explodir o lugar todo. E sabem muito bem o que estão fazendo. Projetos incríveis. Episódio inédito. A seguir, no H2. Muito mais história. Ser pai é ser um super-herói com poderes muito especiais. É ter o superpoder de fazer a gente rir quando a gente está triste. É ter o superpoder de fazer a gente voar e de fazer a gente se sentir o maior do mundo. De ser o melhor amigo, de ajudar a gente a ir mais longe e de ser um cara que a gente ama e respeita. No Dia dos Pais, Riachuelo, seja você, seja o pai mais feliz do mundo. Depois da guerra, o Charles Hackley entrou no ramo bancário. Quando esse ouro dos confederados chegou em Michigan, foi parar direto no banco dele. Se o ouro chegou até um banco, como foi que ele sumiu? Eu acho que o Charles Hackley fez foi lavar o ouro antigo roubado dos confederados e o cunhou novamente. Novas pistas vão ser reveladas e o tesouro está cada vez mais próximo. Tá aqui. Tô tocando no trem agora. Sim, é uma moeda de prata da Confederação. Em busca do ouro perdido. Episódio inédito. Domingo, às 8h40 da noite, no H2. Muito mais história. Abusos, assassinatos, torturas. Tudo isso era permitido no governo de Calígula. Ele foi o primeiro imperador megalomaníaco. Com ele, Roma viveu sua época mais sombria. Agora ele tem as rédeas do Império, pode fazer o que quiser. A sede de sangue era uma maneira de chocar.
Especial Calígula, 1400 dias de terror. Segunda, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. Devido à variedade dos talentosos funcionários daqui, Menlo Park era um lugar onde as ideias eram rapidamente traduzidas em objetos tangíveis. Quantas invenções simples transformaram o mundo? Nos anos 30, um piloto de teste americano reclamou que o brilho do sol durante os voos contribuíram para dores de cabeça. A fabricante de óculos Bausch e Lomb foi incumbida de criar óculos. Planeta Inovação, episódio duplo inédito. Esta noite, às 10h40, no H2. Muito mais história. A ficção científica virou realidade. Os médicos estão aparentemente um passo mais perto de realizar uma cirurgia que mais parece tirada de história de terror. Transplante de uma cabeça humana para outro corpo. E o avanço da tecnologia pode ser nosso pior inimigo. Se você analisar o filme O Exterminador do Futuro, a possibilidade de um robô, que é em parte tecnológico e em parte biológico, tomar o controle, obviamente é uma possibilidade. O Exterminador é uma possibilidade real como cenário do futuro. Tem certeza que quer continuar sendo humano? Estamos alterando a natureza desde que começamos a ter condições de fazer isso. Monstruosidades. Amanhã, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. Fogo. Nos Estados Unidos, o fogo mata em média 8 pessoas por dia. Temos um chamado ao norte. O caminhão 223 está no local. Você quer comandar? Tem muita fumaça saindo da porta da frente. Quando os bombeiros chegam em um incêndio, tem apenas 5 minutos antes que as chances das vítimas sobreviverem caiam para 0. 23, há relatos de uma pessoa presa nos fundos da casa. Conseguimos achá-la. Tem uma câmera de imagem térmica. Vamos, temos 5 vítimas. Vamos lá. Se eu tenho que salvar alguém, a minha adrenalina aumenta. Porque eu sei que eu tenho que me preparar para salvar alguém. Mas encontrar uma pessoa é como procurar por uma agulha em um palheiro. Onde vocês estão? No chão! Eles estão deitados no chão. Aqui é do Corpo de Bombeiros. Socorro! Quando entramos num lugar, não conseguimos ver nada. Tá tudo preto, na maioria das vezes. Tem alguém aí? Vamos lá. Eu tô com o bebê. A fumaça atrasa os bombeiros. Temos que fazer uma busca no apartamento. E pode levar até 10 minutos para fazer a busca em apenas um cômodo. Oi, tem alguém aí? A janela! A janela! Verifiquem a janela! A janela! Quanto mais rápido o fogo queima, menores as chances de uma vítima sobreviver. No quarto de trás! No quarto de trás! Vamos lá! Vamos logo, anda! Considerando tudo isso, é incrível como eles conseguem encontrar alguém. Aqui! Cuidado, cuidado! Temos uma vítima descendo agora! Entendido, já está fora do prédio. E eles salvam milhares de vidas todos os anos. Se eles tivessem um aparelho que os favorecesse ver através da fumaça, poderiam salvar ainda mais. Na Carolina do Norte, Scott Safety, uma empresa líder em equipamentos para bombeiros, aceitou o desafio. Seus engenheiros estão trabalhando em uma ferramenta que pode fazer os contras ficarem a favor dos bombeiros. Houve uma necessidade de enxergar nesses ambientes escuros pela fumaça. Muitas pessoas tentaram fazer isso, mas, por alguma razão, não tiveram sucesso. Sua missão: construir uma máscara revolucionária que permite ver através da fumaça. Os engenheiros começam analisando a tecnologia usada pelos militares. Câmeras de imagens térmicas. Câmeras de imagens térmicas ou câmeras de infravermelho conseguem criar uma imagem sem presença de luz. Elas fazem isso ao medir o calor que desprende dos objetos. Quando você entra numa sala achando que a temperatura ambiente é de 21 graus, mas a mesa tem uma temperatura diferente do carpete e o carpete tem uma temperatura diferente da parede, a câmera identifica essas temperaturas e você consegue ver a mesa, o carpete e a parede. Com esta câmera, um bombeiro consegue achar seu caminho na escuridão absoluta. Também consegue usar esse dispositivo para fazer buscas e salvar pessoas, já que o corpo humano é uma fonte de calor. Mas no mundo real, esta câmera pode atrasar os bombeiros.
É até menos desejável tentar ver a tela em um ambiente com fumaça, porque você tem a fumaça, o vapor e tudo mais entre você e a imagem. Se estiver com uma e ela não estiver presa em você, você tem que colocá-la no chão quando encontra alguém e deixá-la lá. Em 2014, os engenheiros foram ao trabalho para tentar instalar uma câmera nas máscaras. Uma simples ideia que acabou sendo quase impossível. Tentativas passadas de tentar fixar uma câmera térmica a um capacete foram em vão. A primeira câmera térmica que tivemos era chamada de tijolo na vara. E imaginem levar uma coisa deste tamanho em cima do ombro. Não era possível. Da primeira vez eu pensei, a gente nunca vai conseguir, vai demorar muito mais do que imaginávamos. Até 2015, câmeras térmicas ficaram pequenas o bastante para superar esse obstáculo. Mas os bombeiros ainda não conseguiam ter uma imagem clara. Eles tentaram montar um pequeno monitor, mas ele causou um novo problema. Tinha um visor bem na frente dos bombeiros. Era como andar atrás de uma tela de TV, que sempre estava lá. E nós não queremos atrapalhar o trabalho deles, e sim ajudá-los. O projeto foi suspenso. Até a chegada de uma nova descoberta, em um dos lugares menos prováveis. Eu estava esquiando, vi uns óculos de proteção e eu os comprei para mim mesmo. E conforme eu fui esquiando, eu pensei, nossa, isso aqui é bem legal. Um pequeno visor dentro da lente mostra as informações úteis. E os óculos protegem as imagens de fatores externos. Como engenheiro, eu quis ver por partes. E eu vi que era pequeno o bastante para caber na máscara. Um monitor do tamanho de uma moeda deu ao projeto uma nova esperança. O software do Autodesk Inventor e uma impressora 3D o trouxeram à vida. Nosso objetivo era lançar esse produto dentro de 12 meses. Ser capaz de fazer a impressão 3D para agilizar a produção nos ajudou e muito. Tudo bem. Uma câmera de imagens térmicas em uma máscara se tornou uma realidade. Mas agora é a hora do verdadeiro teste. Para ver se ela consegue salvar vidas. O teste absoluto. Um incêndio é o pesadelo de qualquer família. Vamos levar um pouco mais de água. Quando uma casa pega fogo, a temperatura pode alcançar mais de 1000 graus. Conforme os bombeiros se preparam para a batalha, o calor e a fumaça são seus inimigos. Wyatt, vai! Você não sabe o que vai encarar, só que é perigoso. Pegou todo o segundo andar. E você já está carregando mais de 30 quilos no corpo e ainda tem uma mangueira. Vamos! Você tem que gritar para poder ser ouvido. Traz a mangueira pra cá agora! E conforme você se aproxima, as coisas ficam intensas. Nossa! Na maioria das vezes você nem vê o fogo, só uma luz laranja na sua frente. Quando começam a lutar contra o fogo, devem estar atentos para uma condição mortal chamada flashover. Um flashover é quando o local fica tão quente que partículas do ar se incendeiam. É mortal para os bombeiros, mesmo com seus trajes de proteção. Em meio ao caos, saia do prédio agora! É fácil perder os sinais de alerta. Sai do prédio imediatamente! Até ser tarde demais. Toda semana, nos Estados Unidos, um bombeiro perde a própria vida. O ofício de bombeiro é muito difícil. E o aumento das mortes é uma coisa que nós queremos muito parar. Para isso ser possível, engenheiros criaram uma máscara especializada que ajuda bombeiros a enxergar através da fumaça. Isso se ela passar pelo último teste. Tenho que confiar no meu equipamento, porque se ele falhar, posso me dar muito mal e em pouquíssimo tempo.
Em Monroe, na Carolina do Norte, o Corpo de Bombeiros de Wingate está fazendo um treinamento ao vivo em uma casa abandonada. Este é o lugar perfeito para testar esta nova tecnologia. Um lugar que conta com um júri exigente. Meu nome é Adam Horry e eu sou capitão do Corpo de Bombeiros de Wingate. Meu pai, meu avô e meu bisavô eram bombeiros. Então já tá no sangue. Oi, eu sou Benjamin Stigall, bombeiro voluntário de Wingate. Eu trabalho com isso desde os 16 anos. Quando todo mundo tá saindo, eu entro. Essa máscara ajudará os bombeiros a acharem vítimas nas piores condições? Para descobrir, eles querem fazer um salvamento teste com a maior quantidade de fumaça possível. Tá bom. Quando simulamos as buscas no primeiro cômodo que entramos, não dava para ver nada, nem um palmo à minha frente. Usando a nova máscara, os bombeiros conseguem ter uma visão muito mais clara do local. Foi um benefício enorme. Eu consegui olhar pela minha câmera e ver o cara deitado no chão de forma muito clara. Aqui! Assim que achamos a vítima, eu consegui segurá-la e ir para fora da casa. A máscara os ajudou a encontrar vítimas mais rapidamente. Mas consegue mantê-los seguros enquanto lutam contra o fogo? Na próxima simulação, os bombeiros vão de encontro com as chamas. A primeira equipe entra apenas com a mangueira e uma câmera de infravermelho. Vai, Holmes, coloca isso e vai. Você tem que entrar. A gente fica com uma sensação muito estranha de o que vai acontecer, o que vai rolar agora, tipo isso. Mas quando a gente entra e vê a chama, a gente começa a trabalhar de verdade. Vai, apaga tudo. Abrir a mangueira aumenta o caos. Na hora em que você acerta chamas com a água da mangueira, mais fumaça se forma. Isso é um grande problema. Para se manterem seguros, os bombeiros trabalham em duplas. O líder manuseia a mangueira, enquanto seu parceiro usa a câmera, em busca de focos de crise. 90 centímetros da porta, Wise. Tudo bem. Tá tudo bem aí, Wise? Tudo bem. É um bom sistema, mas apenas o segundo bombeiro consegue enxergar. E nem sempre são ouvidos. Vai um pouco mais para trás. Desta vez, as equipes irão entrar com o Scott Sight. Agora sim. Eu olhava pra frente, eu olhava pro equipamento e andava até que eu me ajoelhei e pensei, por que eu tenho que me ajoelhar? Eu tô com uma câmera comigo, eu consigo ver onde o fogo tá. Ficou muito melhor pra nós. Saiam da frente! Com o Scott Sight, o líder pode encontrar a fonte do incêndio e apagá-lo, apesar de toda a fumaça. Nós vimos tudo. Tudo que tínhamos que fazer era olhar para baixo e já tínhamos o que precisávamos, sem ter que usar mais nada. Dava para usar as mãos e partir para ação. Foi incrível. Eu sei que nossa equipe trouxe um aparelho para o Corpo de Bombeiros que é novo e único. E ele vai mudar muito o trabalho dos bombeiros. É incrível o que os bombeiros fazem. Fazer parte da nova tecnologia deles é uma grande honra para mim. Estas são apenas algumas ferramentas na batalha entre homem versus natureza. Engenheiros estão de prontidão para encarar novos desafios, onde quer que eles apareçam.